Bom dia a todos. Bom dia. Vamos procurar nesse instante relaxar os nossos corpos, a nossa mente. Vamos nos sentar da melhor forma e nos sentirmos confortáveis. Sim, tranquilos. Vamos respirar profundamente, buscar a tranquilidade dentro de nós. Vamos inspirando e soltando o ar devagar pela boca, sentindo que esse ar que sai está levando tudo o que for de tristeza, negatividade, tudo que for impeditivo de ficarmos focados aqui nesse instante de amor, de paz, de elevação ao Mestre Jesus. Vamos deixar de lado os nossos pensamentos, os nossos problemas externos, nossas questões materiais. Vamos nos elevar aos nossos mentores individuais, nossos anjos da guarda, esses nossos amigos que estão sempre conosco, nos orientando, nos protegendo, nos incluindo. E agradecidos, vamos nos dirigir às equipes de higienização que já fizeram a limpeza que disseram, pedindo a eles que façam uma limpeza em cada um de nós, se assim julgar necessário. Vamos nos ligar também à equipe de proteção e segurança, que com seu cordão fluídico impedirá que qualquer negatividade penetre durante esse trabalho. Vamos agora, agradecidos a essas equipes, nos ligar à fraternidade no espaço da terra com a prece. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. Assim, mais harmonizados, mais tranquilos, vamos agora nos elevar às esferas douradas do anjo Ismael, anjo amigo designado por Jesus para salvaguardar as terras brasileiras e divulgar nelas o seu Evangelho. De Ismael, pedimos a ele que nos conduza até Maria, mãe de Jesus, e nossa mãe eleita, que nos cobre com o seu manto, abranda os nossos corações, os nossos sentimentos e pensamentos mais humildes, nos deixando melhor preparados para irmos até o seu Filho, o nosso querido Mestre Jesus, o Rabi da Galileia. Jesus, agradecemos por todo o seu sacrifício que fez e faz por nós, por todos os seus ensinamentos, todos os seus exemplos, pela boa nova que nos trouxe. Jesus, ajoelhados espiritualmente, vamos agora pedir a Ele que nos conduza até o nosso Pai eterno, Deus, Criador de tudo e de todos, a quem agradecemos tudo que temos, tudo que somos, tudo que um dia ainda seremos. Agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade da reencarnação. Agradecemos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. E assim seja. E assim, seu nome Pai, seu nome Mestre,
a tua espiritualidade amiga presente, pedimos licença para darmos por iniciar essa assistência espiritual do domingo, rendendo graças a Deus, graças a Jesus, e agradecendo pela oportunidade de estarmos falando a palavra que Jesus nos ensinou. Assim seja. Vamos fazer o plano com todo o nosso carinho para que Ele presente nosso coração. Amigos e amigas, um bom dia, que a paz de Deus esteja conosco. É sempre uma alegria aqui retornar à luz do Evangelho em Taboão da Serra, com a objetividade de buscarmos com cada uma das temáticas que aqui trabalharemos, sairmos um pouquinho melhores do portão para fora do que quando aqui adentramos. Eis o nosso desafio existencial da nossa programação reencarnatória. E gostaria de trabalhar com essa alegria de aqui estar em retorno à casa com os irmãos e irmãs, com mais outra matemática, a convite da casa, de uma das coleções de Emmanuel, onde essa coleção vem com o próprio título dessa obra, Fonte Viva, composta além dessa obra dos livros Caminho, Verdade e a Vida, Pão Nosso e também Vinha de Luz. Convido-os para que estudem ou até mesmo releiam essas 4 obras importantíssimas de Emmanuel, que farão-nos a pessoas melhores desde que coloquemos em prática aquilo que busquemos aprender com cada uma dessas obras. Então, a obra que nós trabalharemos é a própria Fonte Viva, lá dos idos de 11 de fevereiro de 1956, na cidade natal de Chico Xavier, Pedro Leopoldo. O convite é o capítulo 45, intitulado mesmo assim. E vejamos que em cada uma dessas 4 obras dessa coleção Fonte Viva, antes dos ensinamentos de Emmanuel, sempre Emmanuel traz uma passagem de Jesus. E o convite agora vem pelo Evangelho de João, em seu capítulo 15 e versículo 8, onde ele vem dizer: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E como nós poderemos construir esses frutos, absorvê-los e colocá-los em prática em nosso dia a dia? A propósito de situações que nesse século XXI, terceiro milênio, por exemplo, aqui no Luz do Evangelho, nós temos diversas ferramentas para que assim venhamos a dar esses bons frutos a posteriori, trabalhando-os no presente, que são os cursos da casa, as temáticas que aqui a casa oferece, as obras sociais, sim, que auxiliam os mais necessitados, o campo do voluntariado para que sejamos trabalhadores em cada uma das atividades da casa, enfim, nos 7 dias da semana, porque estamos no domingo pela manhã, então subentende-se que praticamente sempre teremos algo a fazer, a empreender, a tornarmos-nos mais espíritas e cristãos genuínos em prol da casa e em prol do nosso semelhante. Porque assim disse Jesus, é dando que se recebe. E assim, com essas informações iniciais do querido apóstolo João, vamos aos ensinamentos de Emmanuel para ver o que pode fazer com que entrelace-se essa afirmativa de João com o que ele vem nos trazer a este capítulo 45. Vem Emmanuel nos dizer logo em seu início que em nossas aflições o Pai é invocado, sim, porque o Pai sabe das nossas dificuldades, que estamos muito aquém ainda de uma evolução moral para que sejamos pessoas melhores. Mas isso não significa tampouco quer dizer que não tenhamos ferramentas, alicerces de labrarmos em existência de manhã, tarde e noite, já começando aonde? No ambiente familiar. Diga-se de passagem, difícil de lidarmos, porque ensinam os irmãos espirituais que muitas das mazelas arestas, ali construídas por nós mesmos no pretérito, em reencarnações anteriores, agora precisam por nós serem reajustadas, para que todos nós caminhemos para frente, para a luz e sejamos felizes. É assim que tornar-nos pessoas integrantes de um mundo de regeneração, que seja Emmanuel, Filomena de Miranda, espíritos, amigos que muito contribuíram com essas informações, consigamos adentrar, enfim, nos degraus iniciais do próximo nível de estágio evolutivo desse orbe, o terceiro, em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai, que é o mundo do quê? De regeneração. Porque sim, estamos no final de provas e expiações. Então sim, o Pai, direto ou indiretamente por meio das nossas orações, nós o invocamos, e que bom que seja em um ambiente no anonimato, a conversa íntima, não apenas labial, mas interiorizada, do próprio coração espiritual. Nas alegrias ele é adorado,
Mas não nos esqueçamos que no mundo de provas e expiações, as alegrias são o quê? Passageiras, transitórias, fugidias. Jamais conseguiremos a felicidade absoluta e um ordem final de provas e expiações. Então sempre nos deparemos consciencialmente de que no dia seguinte ou no decorrer da semana teremos outros desafios que lapidar-nos-ão em espírito e em operação reencarnatória para testarmos se tudo que nós absorvemos aqui do Evangelho semanalmente nós estamos buscando colocar na prática, porque sim, é o mais importante do intelecto. Ele é sim imprescindível para a aquisição da expansão de consciência, mas o mais importante que isso é colocar em prática. Não foi isso que os baluartes e até mesmo os anônimos nos demonstraram desde séculos anteriores? Poderíamos citar vários, mas nessa obra aqui temos a mensagem e até mesmo a imagem do próprio apóstolo Xavier, nas palavras de quem? Daquele que está ao seu lado, que há poucos meses voltou para o mundo espiritual com seus 98 anos de idade, Divaldo Pereira Franco. Então é importante que vislumbremos os seus exemplos que foram mais práticos do que teóricos. Nada de tempestuoso é sempre esperado com ânsia. Num dia festivo é reverenciado solenemente. Sim, são atitudes normais de nós, os encarnados, quando nos deparamos com as diversas etapas que nós teremos no nosso plano reencarnatório. E isso é natural. Ora escorregaremos, ora acertaremos, mas o mais importante é que reequilibremos-nos no dia seguinte para que não reincidamos nas mazelas que nós mesmos empreendemos no passado desta encarnação, ou até mesmo das pretéritas. Louvado pelos filhos reconhecidos e olvidado pelos ingratos, o Pai dá sempre, espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre bons e maus, e os justos e injustos. Por quê que o Pai faz isso? A fonte criadora, Deus. Porque Ele quer a felicidade de todos. Ele tem a certeza absoluta que por mais que erremos e até mesmo erros clamorosos que prejudiquem toda uma humanidade de um orbe ou até mesmo de um sistema solar, esse ser ou esse grupo de seres um dia tornar-se-ão cristos planetários, co-criadores, governando não só um orbe, mas sistemas solares ou até mesmo galáxias, no plural. Estima-se que a nossa Via Láctea exista de 200 a 400 bilhões de estrelas. E para nós, os espíritos, o que é estrelas? Mundos habitados. Porque em O Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação kardeciana, lá falando do Espírito da Verdade, diz que o nada não existe. Então, em todos os orbes, existe uma funcionalidade nessa orquestra universal do Pai Maior, da fonte criadora. Então, é isso que nós temos que divisar. Se o Pai quer que auxiliemos os mais necessitados, quiçá nós, que estamos muito aqui, como eu disse logo no início, de uma evolução moral. Então, dando o que se recebe, façais ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Como é importante que isso reverbere e vibre em nossos espíritos imortais, porque corrigirmos a cada ação que nós empreendamos em prol do nosso semelhante, porque reverter-se-á em nosso próprio benefício. Bem-aventurados os que assim já se portam, porque estarão dentro dessa oportunidade que Deus, a fonte criadora, convida-nos para que assim hajamos em prol dos nossos semelhantes. Dizem os irmãos espirituais que quando voltarmos para a erraticidade no espiritual por meio do desenlace do corpo físico, apenas e tão somente é a nossa consciência que nós responderemos. O que eu fiz de mal, mas também o que eu fiz de bom, e nesse meio o que eu deixei de fazer de bom. Porque dizem os Espíritos, não basta que não façamos o mal imprescindível, que construamos o bem. Não fazer o mal, mas não enxergar as necessidades dos mais necessitados, é estar pendente com a lei de Deus. Vocês concordam de forma direta ou indireta? Isso é consciencial. Não devemos exigir do mundo que assim pensem e também ajam, mas de nós sim, se quisermos sermos felizes e passarmos para um outro estágio evolutivo que há de concretizar, seja um pouquinho antes de 2057, seja um pouquinho após, a qual esse próprio querido irmão ou irmã nos diz ali naquela obra plantando de respostas, que foi daquele pinga-fogo da década de 70, na extinta TV Tupi, onde Chico Xavier e Emmanuel ali estavam alicerçados. E tem no YouTube os dois programas completos que cada um de nós podemos assistir, a qual Chico Xavier foi de diversas formas questionado e Emmanuel deu todo o suporte possível. Então,
é mais um convite à nossa expansão de consciência. Mas vai continuar Emmanuel dizendo: ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. Pergunto ainda: será que Jesus quer que sejamos, na atualidade, o hoje, o agora, os trabalhadores da última hora? Inclusive, há um tema de O Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra da codificação, publicada a partir de janeiro de 1864. Alguém tem dúvida que somos ou não os trabalhadores da última hora? Alguém tem dúvida que estamos nos momentos finais, nos fins dos tempos? Também que lá, 2000 anos atrás, foi nos afirmado que um dia chegaria? Sim, estamos. Então vamos nos melhorar a cada dia que passa. Vamos colocar isso na prática, porque se nós temos condições, o mundo espera mais de nós, os espíritas e os cristãos. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a ser vivo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seus divino amor e possamos glorificá-lo, porque integrar-nos-emos a fonte criadora, a Deus, quando nós obtivermos a perfeição relativa, jamais absoluta, que só Deus a obtém. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, lá, os irmãos espirituais vêm nos trazer uma escala relativa da evolução dos mundos. Estamos no meio da escala, ou buscando estar nesse início desse meio que é o início do mundo de regeneração. Então, para que atinjamos a perfeição relativa, precisamos estar ali em mundos transitórios, a qual nós o conhecemos por esse capítulo e item de título Mundos Celestes e Divinos, onde ali são mundos onde podemos trafegar sem estarmos presos, por exemplo, por meio de densidades materiais, a qual, por exemplo, neste momento nós estamos aqui no planeta Terra desafiando-nos em experiência evolutiva. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Porque é imprescindível que esforcemos e principalmente reavaliemos como nós estamos empregando o nosso tempo nos 7 dias da semana. Só de Chico Xavier, publicadas aproximadamente 500 obras. De Divaldo Pereira Franco, mais de 250. E pergunto, o que nos traz de benéfico mais estudarmos em prol da humanidade? Expandimos a nossa consciência, saímos do eu individual para que busquemos o macro coletivo. Não é assim que os baluartes, como disse também no começo, e os anônimos fizeram em prol da humanidade, seja Adolfo de Bezerra de Menezes Cavalcante, Chico Xavier, Divaldo, Madre Teresa de Calcutá e Manduce, para não dizer outros mais que nós sabemos que existem, fizeram a sua parte e voltarão a fazer, quem sabe, se adentrarmos a esse mundo de regeneração que nós precisamos nos esforçar para tanto. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Antes de voltarmos a essa carne e osso que nós estamos ocupando aqui, logicamente que no mundo espiritual, também neste momento, em número maior aqui existem. Mas antes de aqui voltarmos a esta vestimenta carnal, assinamos um contrato existencial, onde saberíamos o que nós passaríamos individualmente, desafiando-nos, como também coletivamente, as guerras, rumores de guerra, fome, corrupção, mentira e outras mazelas, mas que passamos nesse século XXI, terceiro milênio, o ano que vem, findamos um quarto desse século. Perguntamos, do ano 2000 até 2025, o que nós buscamos nos melhorar na prática, que é o que interessa ao nosso espírito imortal, que é o que fará com que nós colhemos em futuras e próximas reencarnações, já traçando moldes reencarnatórios e não esperando nós desencarnarmos para pensarmos o que eu vou fazer na próxima vestimenta carnal, em qualquer canto do universo, não necessariamente aqui na essência Gaia, no planeta Terra, não. É ou não desafiante estarmos reencarnados? É ou não desafiante expandirmos a nossa consciência em diversos estudos? Não apenas estudos da purificação kardeciana, mas tudo que engrandeça o nosso espírito, que transcende o que é material e transitório. É o convite agora dessa querida irmã Maria Rosa Mística de Nazaré, que continua nos auxiliando junto com Chico Xavier. Olha de onde que veio a imagem de Maria. Diz Chico que em mais de 10 vezes o Espírito de Emmanuel pedia para que corrigisse a pictografia que ali estava sendo empreendida da imagem mais real de Maria de Nazaré. Então, eis a nossa gratidão a essa querida irmã que sempre estará conosco desde que transformemos, lapidemos, empreendamos a reforma íntima, porque sim, é difícil para todos, para os que já estão na perfeição relativa, para os que estão ainda construindo-se em seus estágios iniciais de mundos primitivos.
Continua Emmanuel dizendo: somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno, porque isso vem ao encontro do que estamos falando até agora com a ajuda das intuições dos amigos espirituais. É o que nós comeremos, é dando que se recebe, jamais duvidemos dessa afirmativa de Emmanuel. Olha o amor de Chico Xavier por todos os reinos, princípio inteligente que estagia em seus estágios iniciais, da estaca zero, desde o reino mineral, depois passa para o reino vegetal, depois reino animal, enfim, chegamos ao reino hominal. Então esse amor e saber lidar com todas essas situações faz com que nós demonstremos que realmente estamos tentando ser práticos na codificação kardeciana e no cristianismo redivivo. Que nossa atitude dentro da vida produza muito fruto de paz, e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia em trabalho pessoal, digno e o que? Constante para a nossa eternidade, até que atinjamos a perfeição relativa. E ainda que atinjamos essa perfeição relativa, que divisamos que Jesus Cristo a atingiu, Ele é útil ao universo, Ele não descansa, não toca a harpa, tampouco estará inerte no universo, sempre que a fonte criadora, Deus Pai, pedir que Ele seja útil, Ele assim o fará. Mas Deus não precisa pedir, porque ao dia que atingirmos essa perfeição relativa, seremos automáticos. A nossa felicidade será o bem dos mais necessitados. Foi isso que Cristo demonstrou, sem necessidade de aqui reencarnar há cerca de 2000 anos atrás. Com certeza absoluta, pois somente assim o Pai será por nós glorificado, e só nessa condição seremos discípulos do Mestre, crucificado, mas acima de tudo redivivo. Crucificou-se o que é a carne, perecível, transitória, fugidia. Tantos corpos já tivemos e tantos outros ainda teremos para o futuro, até que lapidemos em espírito. Eis o convite daquele que foi Saulo de Tarso, mas depois passou a ser Paulo de Tarso, lá na estrada de Damasco, com as luzes universais do Cristo. Senhor, o que quer que nós façamos, não apenas o que quer que Ele fizesse naquela época, já sabemos. Aqui foi o nosso traçado, nesse capítulo 45, mesmo assim, os alicerces para que somemos as outras temáticas que aqui a casa nos proporcionou, pelos outros expositores, facilitadores, pelos cursos que a casa aqui oferece, e outras mais benesses que colhamos do luz do Evangelho aqui em Taboão da Serra. Deixamos também, já partindo para o final desse bate-papo fraterno, o convite de Giovanni de Pietro de Bernardone, aquele a qual nós conhecemos por Francisco de Assis, desde o século XI, mas até hoje, ajudando-nos, demonstrando que nós devemos ser o quê? Um instrumento da paz do mundo, reequilibrados, alicerçados, e fazendo com que o nosso bom ato seja a nossa atitude em qualquer canto deste universo, onde quer que nós estejamos em experiência evolutiva. Eis mais um exemplo que nos demonstra esse querido irmão. E vamos deixar aqui um tríplice aspecto, a qual não só esses queridos irmãos, mas os espíritos atualmente dizem que é imprescindível que nos trabalhemos, caso queiramos voltar no mundo de regeneração, caso a Terra assim acelere-se nos próximos anos e décadas em sua construção, por meio dos nossos esforços individuais em prol do coletivo. Para quem não os conhece, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ao seu lado Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, no centro de pé Jesus Cristo, ao seu lado Maria Rosa Mística de Nazaré, ao seu lado ainda a professora Hippolyte Leon Denizar Rivaio, como nós o conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, o codificador da doutrina dos Espíritos, e no centro, sentado naquela imagem que tanto o conhecemos, o querido irmão Chico Xavier. E o que esses e os Espíritos de luz atualmente nos dizem? Que devemos sim, como também foi dito logo no início, expandamos a nossa consciência, deixemos a nossa preguiça de lado e interajamos em nossa mente universal de que todos os esforços empreendidos na dificuldade sermos benéficos à posteridade, para a eternidade, nas próximas e sucessivas reencarnações. É o conhecimento, disse Jesus: amai-vos eis o primeiro mandamento, mas instruí-vos eis o segundo. Tem que andar lado a lado. Mas também dizem os Espíritos que trabalham o autoconhecimento, e de todas as características que pudéssemos aqui traçá-las, deixo apenas uma, que é a que faz com que lagremos em espírito e em carne reencarnatória. Se eu não reconheço as mazelas que eu trago do passado, pelos atos e pensamentos que eu ainda empreendo em minha vida, como eu hei de os concretizar, e não preciso em reencarnações futuras ter que reincidir-os.
É o autoconhecimento fazendo com que melhoremos e conheçamos-nos, enfim. Conhece-te a ti mesmo. Já dizia aquela frase que há séculos nós a conhecemos e que precisamos colocar em prática. E o feixe, a prática do bem, da caridade, da fraternidade, que vai fazer com que nós saiamos, busquemos, quem sabe, sair um pouquinho melhores aqui do Luz do Evangelho. Na sequência, eu vou convidar a irmã para que façamos as vibrações e encerremos essa primeira etapa do trabalho para que na sequência participemos das atividades espirituais, já desejando um ótimo resto de domingo, desejando também um resto ótimo de ano, pois hoje é a última exposição deste ano de 2025, um ótimo Natal, uma boa passagem de ano, não nos esquecendo sempre com o equilíbrio, principalmente nos vícios que podemos ainda nutrir nossos espíritos imortais por meio da vivência na matéria. Eis o desejo que os amigos que nós aqui comigo sempre estão, desejamos a todos nós e assim sejamos felizes para a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, irmã.